Sejam bem-vindas a mais uma aula no canal Crochês da Letícia. Eu sou Letícia Evangelista e depois de mais de um mês sem poder publicar nada, eu estou de volta. O TCC está encerrado e fui aprovada, graças a Deus, então posso voltar a gravar para vocês. E aí, sentiram minha falta? Eu espero que sim, porque eu senti muita falta de vocês. Para fazer essa calcinha aqui, que é uma calcinha asa delta, tá? Um biquíni, vai ser só a calcinha do biquíni por enquanto, eu ainda não fiz. A parte de cima você pode combinar com um de malha comum que você tenha, tá? Foi assim que eu fiz pra minha amiga, que ela queria combinar com uma parte de cima de biquíni, que ela comprou só a parte de cima e não combinava com nada que ela tinha. Então eu fiz ele em verde pra ela, que foi a cor desse daqui, pra que combinasse com o biquíni dela, ok? Então, o que é que você precisa? Você precisa de uma linha que pode ser Camila Fashion, Anne, Camila Mil em fio duplo ou a Clea Mil em fio duplo. Eu trabalhei aqui com Camila Mil em fio duplo. Utilizei essa mostarda, que é a cor 309. E utilizei a azul, que só sobrou esse aqui, porque eu só tinha uma sobra aqui em casa, tá? Que é a cor 00144. Eu optei trabalhar com sobras para não estar comprando mais linha, sendo que eu tinha linha que poderia ser usada. E eu achei que combinar cores ia ficar super 10. E veja que coisa mais linda que ficou. Eu tô apaixonada por essa combinação de mostarda com azul, gente. Simplesmente apaixonada. E sim, além da linha que você tiver aí, porque, por exemplo, eu utilizei aqui uma sobra. Se você comprar um novelo, vai dar para fazer várias calcinhas, pelo menos umas 3 ou 4. Tá? A agulha, para qualquer dessas linhas que eu falei, é a 1,75 de qualquer forma. Por quê? Tanto a Camila Mil quanto a Clea Mil, se trabalhada em fio duplo, vai ficar equivalente a Camila Fashion ou a Anne, tá? Não trabalhe Camila Fashion em fio duplo. Não trabalhe Anne em fio duplo para fazer isso aqui. A não ser que você queira fazer uma outra peça que você queira um fio com mais grosso. Aí, tudo bem. Mas para aqui não, tá? A Camila e a Clea em fio duplo é porque para ele ficar com o mesmo tex da Anne ou da Camila Fashion, tá? É bom explicar isso bem direitinho, porque tem muita gente que tá começando e pode não entender o porquê e achar que pode trabalhar a Clea, melhor, a Anne ou a Camila Fashion com fio duplo, e não pode. Aqui vai dar diferença, vai ficar muito grosso o fio, tá? Então é isso. Fora isso aqui, o que é que você vai precisar? De forro para biquíni. Todo biquíni precisa ser forrado por questão de saúde, da saúde da mulher. Nosso corpo não pode ficar em contato direto com a água. Isso aqui vai nos proteger. Por isso que todo biquíni tem forro. E não é diferente com biquíni de crochê. Já que é bem furadinho isso aqui, tá? E ficaríamos direto em contato com a água do mar, do rio, do que quer que seja. Então você precisa de forro. Eu utilizei aqui forro próprio para biquíni, tá bom? E é bem fácil de comprar, ele é barato. Eu comprei 30 centímetros e vai dar pra fazer muita coisa. Já trabalhei acho que uns 3 biquínis, ainda tem material pra trabalhar muito mais, tá? Se você não tem na sua cidade forro próprio para biquíni e tá com dificuldade de encontrar, você pode estar usando a Elanca Light. E aí escolha na cor que mais combine com a peça que você vai trabalhar, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa aula. Por favor, me diga aqui nos comentários o que é que você já achou dessa peça, tá? Qualquer dúvida no meio da aula, você pode estar me perguntando nos comentários, que eu vou estar ajudando tranquilamente. E se você é nova por aqui, eu te convido a ficar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, sempre faço aulas com muito amor e carinho, pensando em vocês, e tento explicar da forma mais simplificada possível para que todas consigam executar perfeitamente cada peça, tá? Portanto, se algo na minha fala durante a aula não ficou tão claro para você, me pergunte nos comentários que eu responderei com muito prazer, ok? Vamos começar a nossa aula? Nós vamos estar começando agora, tá? Eu tô utilizando essa agulha aqui, é a Anne 1,75 com cabo de madeira, porque é mais confortável, mas você pode usar outra 1,75 que você tem em casa mesmo, tá? Vou dar aqui a laçada inicial e nós vamos trabalhar aquele início de pontos sem correntinhas, tá? O início sem correntinhas, melhor falando. Então, eu vou fazer 4 correntinhas. Uma é a base para trabalhar e 3 é a altura do ponto alto. Vou dar uma laçada na agulha. E aí, eu venho aqui, ó, pego esses 2 fios, ó, tanto essa parte da corrente como essa partezinha aqui do fundo, tá vendo? Essa bundinha que ela forma. Eu pego essas duas,
puxo aqui uma laçada e aqui eu vou fazer a base para o próximo ponto. Então, eu puxo uma laçadinha aqui por dentro, tá vendo? Fico com 3 laçadas, que será agora o meu ponto alto. Então, eu tiro aqui uma e eu tiro a última, tá? Temos 2 pontos. Eu dou uma laçada na agulha, volto aqui de novo onde eu iniciei, tá? Onde eu fiz aquela base. E eu vou pegar aqui, ó, de forma que eu pegue aqui os dois, tá? As duas alcinhas que formam aqui da corrente. Então, eu passei aqui a minha agulha aqui por dentro desses dois, eu vou puxar uma laçada. Essa laçada, primeira, eu tiro porque ela é base pro próximo ponto. Fico com 3 laçadas na agulha, que agora sim eu faço meu ponto alto normalmente. Novamente, laçada na agulha, pego aqui as 3, tá? Quer dizer, as duas, que no caso são 2 fios, né, formam 4. Enfim, mas é aqui, as duas lateraisinhas da corrente que fica aqui na parte de baixo, na base, e aqui eu puxo a laçada, tá? Tiro uma, faço a base aqui pro próximo, e aí eu faço o meu ponto alto. Eu faço isso até completar. Quando você vira, ó, tá vendo que ele tem aqui as duas laçadas? Você sempre vai pegar esses dois lados. Então, eu venho aqui com minha agulha, pego esses dois ladinhos, tá? Que tá aqui na parte do fundo, e puxo por aqui a minha laçada. Aí, eu tiro aqui, e aí eu continuo, faço meu ponto alto. Então, aqui eu tenho com as correntinhas iniciais, 1, 2, 3, 4, 5. Preciso fazer mais 5 iguais. Se você acha muito difícil esse início dessa forma, você pode fazer apenas as correntinhas e voltar cobrindo, desde que você termine com 10 pontos da mesma forma, tá? E os 10 pontos serão 9 pontos altos e o 10º é as correntinhas iniciais. Sempre conte elas, tá? Sempre inclua na sua conta. Então, eu vou fazer mais 5 e já volto com vocês. Terminei aqui os meus 10 pontinhos, veja só, fica uma graça o ponto. E nós vamos estar subindo a próxima carreira. Se por um acaso você está trabalhando para tamanho G ou para tamanho GG, ou alguém que tenha essa parte de baixo aqui da calcinha que precisa ser mais larga, porque se fizer mais estreita não vai cobrir totalmente, tá? Então, você trabalha um pouco mais de pontos, tá? Pode trabalhar mais nos 2 ou mais nos 4. Sempre trabalhe com números pares, tá? Então, se você for aumentar, se de repente você tem a calcinha aí da sua cliente de molde, ela te emprestou, ou ela desenhou, ou você tem um molde aí, tá, já. Então, você pode estar aumentando um pouco mais, sim, tranquilamente, tá? E aí, agora eu vou aqui continuar, porque, ó, para tamanho P e tamanho M, essa quantidade aqui ficou perfeita, tá? Eu moldei em mim, eu uso o tamanho M e cobriu tudo direitinho, não ficou nada parecendo não, tá? Mas, se você tá trabalhando com tamanho G, pode ser que precise de mais 2 ou mais 4 pontinhos a mais aqui nesse inicial, tá bom? Então, agora eu subo 3 correntinhas e vou trabalhar a partir do próximo à frente, tá? O ponto seguinte à frente. Eu não trabalho no mesmo porque eu não tô fazendo aumento aqui nas laterais, tá? Eu vou fazer 3 carreiras no total, tá? Já tenho uma, ou seja, faço mais 2 apenas de ponto sobre ponto, tá? Serão 3 carreiras com 10 pontos altos. Estamos iniciando pela frente da calcinha. Claro que depois, como vai ter basicamente a mesma largura, que eu tô trabalhando inicialmente logo a calcinha de fundo um pouco mais largo, então, tanto faz depois se é frente, se é costas, o que é. Vai ficar bem marcado o que é frente e o que é costas quando você estiver trabalhando a fio dental, tá? Então, eu trabalho até as 3 correntinhas, senão fica faltando ponto, tá? Viro meu trabalho e continuo. Eu vou terminar essa carreira, melhor, vou fazer a 3ª carreira e aí eu volto com vocês quando começar aqui os aumentos na 4ª carreira. Então, estou aqui com 3 carreiras, eu vou virar meu trabalho, vou subir 3 correntinhas e vou trabalhar aqui mais 4 pontos à frente, tá? Só que eu vou trabalhar pegando apenas uma das alças, tá? E aí, o lado que eu trabalhar com o ponto relevo será a minha frente de calcinha, tá? Sempre o lado que eu trabalhar o ponto relevo. Então, eu vou aqui, ó,
pego apenas a alça de trás do ponto e vou fazer o meu ponto alto. Venho aqui novamente, apenas a alça de trás aqui, ó, do ponto, ok? E faço o meu ponto alto. Novamente, venho aqui na alça de trás do ponto, introduzo a agulha e faço o meu ponto alto. Aqui eu tenho 4 pontos feitos e aqui o 5º ponto, tá? Agora, nós vamos trabalhar os aumentos, porque nessa calcinha, os aumentos são centrais, tá? Deixa eu dar uma puxadinha aqui no fio pra ficar melhor pra mim, não ficar toda hora parando pra puxar. Então, vou trabalhar aqui os aumentos e vou fazer isso entre esse 5 de cá e esse 5 de cá. Por isso que é importante o número ser par, pra ficar igual distribuído pros dois lados. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e temos 5 do outro lado. Aqui, entre esses dois, eu faço 3 pontos altos. Então, dou uma laçada na agulha, venho aqui no meio, exatamente, tá? E vou fazer 3 pontos altos aqui. 1, 2, 3. Dou uma laçada na agulha e aí continuo, tá? Trabalho esse ponto aqui, só que pegando a alça de trás dele. Então, eu venho aqui, pego a alça de trás e faço o ponto alto. Novamente, pego a alça de trás e faço o ponto alto. Vou terminar essa carreira e já voltamos. Fotos que podem ter dúvida, resolvi mostrar o último ponto, tá? Que são de correntinhas. Eu vou fazer a mesma coisa, dou uma laçada e não pego aqui no meio, nem aqui na correntinha, tá? Eu pego aqui, ó, tá vendo? Aquela forma aqui, uma curva. Nessa curva, a alça que ficar pra trás é onde eu vou pegar e trabalhar. Não trabalho pegando a corrente inteira, tá? Então, agora eu viro meu trabalho. Pra essa próxima carreira, eu trabalho ela normal, sem ser relevo, tá? Sem fazer essa bordinha aqui. Na verdade, não chega a ser relevo, né? É tipo em relevo. E aí, eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, normalmente. Aí, eu já tenho aqui 4, 5. Terminei os 5, tem os 3 aqui, que foi do aumento central. Eu trabalho o primeiro ponto, normalmente, apenas um ponto, ok? Sobre o segundo ponto, que é o ponto do meio, tá? 1, 2, 3. Esse é o ponto do meio e nele eu faço 3 pontos. 1, 2, 3. Pro resto eu faço normal. Então, o terceiro ponto que nós fizemos de aumento eu trabalho normal, que vai integrar agora o lado de cá. Então, cada lado agora terá 6 pontos altos, tá? Vou terminar essa carreira e volto com vocês na carreira seguinte. Aqui é o final da carreira. Subo 3 correntinhas e como agora eu tô trabalhando pra frente, onde eu trabalhei aqui pegando na alça de trás, eu vou trabalhar essa carreira da mesma forma, tá? Então, eu venho aqui na alça de trás do ponto, introduzo minha agulha e puxo a laçada, trabalho meu ponto alto. Novamente, venho aqui na parte de trás, tá? Você vai ver, gente, é muito fácil encontrar essa alcinha, porque, olha, o ponto forma aqui como se fosse uma corrente, tá vendo? Então, você pega só a alça de trás, ok? Que é pra gente criar um desenhozinho, um friso, pra deixar um detalhe bonito no biquíni, tá? Que é o mesmo friso que tem no desenho, na imagem que eu usei para fazer esse daqui, que não, vocês já sabem que não é criação minha essa peça, tá? Essa peça foi criada por algum artesão que eu não sei quem é, mas está de parabéns, tá? Então, voltamos aqui. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi da carreira anterior, e mais um que nós fizemos aqui, ó, do aumento, 7. Agora, teremos 7 pontos aqui. Se eu trabalhei 7 pontos aqui, esse ponto central aqui, ó, eu trabalho o aumento de novo. Então, dou uma laçada na agulha e faço 3 pontos altos aqui nesse meio, tá?
Terminados 3 pontos altos aqui nesse meio, eu volto novamente a trabalhar no ponto seguinte à frente, pegando na alça de trás apenas. E aí serão mais 7 pontos agora para encerrar essa carreira. E na carreira seguinte, você trabalha sem pegar na alça de trás, sempre trabalhando o aumento de 3 pontos altos, de 3 pontos altos sobre o ponto central do aumento, ok? Até terminar, você vai fazer isso até ter a altura que precisa para sua calcinha. Então, eu vou trabalhar, como eu tô fazendo tamanho M, o total de 15 carreiras, tá? Incluindo essas 3 que já trabalhamos juntas, tá? Então, na verdade, eu vou fazer a partir de agora mais 12, ok? Vamos agora mostrar aqui direitinho para vocês. Você tem um padrão aqui, tá? Na carreira que você trabalha aqui, ó, com a bordinha, ela sempre será à sua frente. A carreira que você vira e trabalha o ponto normalmente é o seu avesso, tá? E é trabalhado assim para que fique bem marcadas as carreiras que tiver o detalhe da bordinha, tá bom? Então, eu vou fazer isso até ter no total 15 carreiras. E vou estar sempre fazendo o mesmo tipo de aumento e sempre trabalhando assim. Uma carreira eu trabalho fazendo friso, na outra carreira não. Nessa carreira eu trabalho fazendo friso, na próxima carreira não. Carreira sim, carreira não. Todas as carreiras com aumento pela quantidade de tamanho que você necessitar. Tá trabalhando tamanho P, seu ponto não é muito apertado, você pode trabalhar 3 a menos, tá? Então, você já trabalhou 3. Você vai trabalhar até ter 13 carreiras, ou, não, 13... 12, gente. A minha conta tá muito louca. O TCC, gente, me exauriu a cabeça, tá? Então, você vai ficar com 12 carreiras, tá? Agora, se você tem um ponto muito apertado, pode ser que as 15 já fique de qualquer forma o tamanho, porque o seu ponto é muito apertado, vai ser um ponto baixinho, um ponto pequeno. Então, pode ser que seja as 15 carreiras mesmo pra você, tá? E para quem tá trabalhando tamanho G, vai trabalhar 3 carreiras a mais. Então, eu vou fazer 15, você vai fazer 18. Quem tá trabalhando com extra G ou GG, vai acrescentar mais 3 às 18, tá? E vai seguir nessa lógica, ok? Então, é isso. Eu volto com vocês quando eu estiver aqui com, no total, 15 carreiras. Vamos lá? Já trabalhei aqui, tô com 15 carreiras, como eu disse pra vocês. Ela tá com cerca de 17 centímetros de altura, tá? Quem quiser trabalhar mais, pode trabalhar mais. E quem começou com essa base mais larga, vai estar com ela aqui também mais larga, tá? Porque você vai ter mais pontos. Logo, a sua vai estar mais larga do que a minha. Ela aqui, no final, tá com cerca de 13,5 de largura, tá? Nessa parte de cima. Se você começou aqui com, digamos, 12 pontos ou 14 pontos, vai estar um pouco mais larga aqui na parte de cima, é natural, tá? Então, se você também já quer que ela fique mais larga a peça, você precisa também enlarguecer um pouco aqui o fundo, tá? Mas não enlarguece demais não, que não fica bonito com a calcinha passando assim por cima da perna, dobrando, sabe? Então, agora nós vamos trabalhar a parte das grades laterais, que é esse trabalhinho aqui, tá? Então, é aqui direto, tá? Você não precisa cortar a linha para começar de novo. Você vem aqui direto e vai fazer aqui 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, mais uma correntinha que é de espaço. Vai dar uma laçada na agulha e aí você vai pular um ponto à frente e no ponto seguinte você faz um ponto alto. Faz uma correntinha, dá uma laçada na agulha, pula um ponto, no ponto seguinte à frente você faz o ponto alto. E nós vamos fazer isso até chegar ali no final. A depender da quantidade de pontos que você iniciou, a quantidade de carreiras que você iniciou, a quantidade de grades aqui também vai variar, tá? Quem tá trabalhando tamanho P ou tamanho M e seguiu a mesma medida e quantidade de pontos que eu, vai dar igual. Mas quem tá trabalhando tamanho maior, vai dar diferente. E isso não tem problema nenhum, tá? Só significa que você vai trabalhar um pouquinho mais. Então, é só fazer na grade aqui, ó. Faz correntinha, pula um ponto, vai pro ponto à frente, tá? Então, agora eu tenho um ponto e tenho o ponto central.
apenas, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu faço a correntinha, dou uma laçada na agulha, venho aqui no ponto à frente pra fazer o ponto, tá? E aí, eu dou uma laçada na agulha e não faço mais a correntinha. Eu venho direto nesse ponto central aqui, tá? Daqueles 3 de aumento que fizemos. E você faz aqui o ponto, tá? Vou fazer de outra forma que vai ficar melhor. Esse aqui não tá bonito. Que na verdade é um meio ponto ali. Então, eu venho aqui, pego o meu ponto, faço a metade dele, deixo na agulha, dou uma laçada, venho aqui no ponto central, vou fazer a metade dele também, e agora eu vou fechar tudo junto. Agora sim tá melhor. A gente vai fazendo e conversando, e aí vai esquecendo como é que se faz. Aí, quando você trabalhar o outro lado, você vai encerrar aqui também, fazendo dessa mesma forma, tá? Viro o meu trabalho, faço 2 correntinhas apenas, porque vamos estar sempre diminuindo desse lado, só desse lado, tá? Dou uma laçada na agulha, venho direto aqui pra esse ponto. Esse ponto aqui pra você está morto, tá? Virou um ponto só. E aí, o resto eu trabalho igual, tá? Vou trabalhar a grade até o final. Vou subir a próxima carreira, porque aqui no final não tem diminuição, é normal. E aí, eu volto com vocês para fazer a próxima diminuição. Então, gente, como eu disse pra vocês, desse lado não tem diminuição. Então, eu subi normalmente e trabalhei aqui as grades. Aqui tem cerca de 6 grades trabalhadas. Se você estiver trabalhando tamanho maior do que o meu, você já sabe que você vai ter mais grades aqui e não tem problema nenhum. A diferença é que você vai trabalhar mais carreiras de diminuição. O importante é diminuir até que reste apenas uma diminuição, tá? Lembra daquele jogo Resta 1? Então, agora eu só tenho uma grade e essa aqui que tá junto com a diminuição, tá? Então, toda a grade que está aqui ao lado da diminuição, você vai diminuir também. Então, essa próxima aqui, que é a minha última que eu trabalho, eu faço a correntinha de espaço. Dou a laçada na agulha e aí eu venho aqui e faço a metade do ponto apenas e deixo na agulha. Dou uma laçada e aí eu venho fazer essa diminuição, tá? Então, eu venho aqui no próximo à frente. Tá vendo que eu pulo o espaço? Venho direto pro ponto, introduzo, puxo a laçada e faço a outra metade. Fico com 2 metades na agulha e eu encerro aqui o meu trabalho fazendo mais uma diminuição. Viro o meu trabalho, subo 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha e aí eu venho aqui direto, ó, trabalhar, porque aqui também já é uma diminuição, ok? Então, nós diminuímos esse aqui e agora diminuímos esse aqui. Vamos ficar com menos grades aqui, combinado? Então, eu vou terminar essa carreira, vou subir a próxima e quando chegar já pra fazer a diminuição, eu volto, que eu vou fazer todas essas diminuições aqui de um lado, que é pra você ter certeza do seu trabalho e não ter dificuldade, tá? Vamos lá? Então, voltei, só tenho aqui uma grade e a diminuição. Então, fiz aqui já a correntinha e eu venho aqui, trabalho essa metade do ponto, dou uma laçada na agulha e aí eu venho trabalhar direto cá, porque nós estamos diminuindo, todas as carreiras estamos diminuindo um lado. Viro o meu trabalho, subo 2 correntinhas, porque nós vamos continuar diminuindo, dou uma laçada na agulha e venho direto ao ponto à frente. Então, nós já temos aqui a nossa diminuição da carreira. Vamos trabalhar aqui as grades restantes. Independente do tamanho que você esteja trabalhando ou de quantas grades você tem aí para diminuir, você vai continuar diminuindo até que sobre apenas uma grade e uma diminuição, tá? Não tem grilo, não. Inclusive, quando tá trabalhando menor, por exemplo, fio dental, atrás ele vai ficar bem menor a quantidade de grades para diminuir. E não tem problema nenhum também. Você vai trabalhar da mesma forma, independente da quantidade de grades. 3, 4 correntinhas. E aí, eu venho fazer aqui o meu ponto à frente. Agora, eu vou fazer direto porque falta pouco, né? Então, aqui eu faço o meu próximo ponto. Dou aqui mais uma correntinha de espaço e só temos aqui e a diminuição. Então, aqui eu faço metade, tá? Deixo na agulha, dou uma laçada e venho aqui para o próximo ponto à frente, onde eu vou fazer mais metade. Encerro tudo.
viro meu trabalho e novamente vou diminuir. Subo 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha e venho para o próximo ponto à frente. Agora, eu só tenho 2 grades para trabalhar. Então, eu faço aqui a correntinha e trabalho as minhas 2 últimas grades. Para a próxima carreira, ficaremos apenas com uma grade, ok? Então, eu venho aqui, viro meu trabalho mais uma vez. Vou subir aqui 3 correntinhas, mais uma de espaço, dou uma laçada na agulha. E aqui eu vou fazer apenas metade do ponto, porque agora eu só tenho uma grade e a diminuição. Dou outra laçada na agulha e venho direto aqui para minha última diminuição. E aqui nós encerramos as diminuições, ok? Agora aqui eu vou trabalhar 90 correntinhas, tá? Vou fazer 90 correntinhas e vou voltar trabalhando nela com meio pontos altos que nós vamos encerrar aqui nessa ponta, ok? Então, faça aí suas 90 correntinhas e eu volto com vocês para mostrar como a gente volta trabalhando. Aqui com minhas 90 correntinhas feitas, agora eu faço aqui mais 2, 1, 2, dou uma laçada na agulha, volto nessa última que eu segurei, introduzo nela a minha agulha e puxo uma laçadinha aqui, tá? E aí, eu faço aqui o meio ponto alto. O meio ponto alto nada mais é como se você estivesse fazendo ponto alto, tá? Você pega as 3 laçadas, só que você tira todas de uma vez. Dou uma laçadinha, volto aqui, introduzo, puxo, tiro tudo de uma vez. Novamente, até que eu chegue lá na ponta onde eu vou encerrar, tá? Então, eu vou agora adiantar aqui e volto com vocês quando eu já tiver terminado de cobrir aqui toda essa correntinha, pra gente estar encerrando esse lado da calcinha. Vamos lá? Faltando apenas 2 para terminar, já cobri todo o resto. Então, aqui eu dou uma laçada na agulha e venho aqui pro próximo ponto, próxima correntinha à frente e faço meio ponto alto. Eu venho aqui para a última, que foi a primeira que nós fizemos aqui, e faço também meio ponto alto. Terminado aqui, eu venho aqui na terceira correntinha do início e faço um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui o meu trabalho vai estar encerrado. Ele vai ficar dessa forma aqui. Peço desculpa pelo barulho que vocês possam estar ouvindo, porque tem uma obra aqui ao lado da minha casa. E agora, você tem que repetir o mesmo para o outro lado. Eu vou apenas iniciar o outro lado, porque ambos os lados são iguais, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa que você fez do lado de cá, vai fazer aqui. Mas, para que não reste dúvidas, eu vou estar iniciando pelo menos, tá? Então, eu cortei a minha linha, encerrei aqui, e nós vamos recomeçar cá, tá? Eu venho aqui na terceira correntinha do início, coloco aqui a minha linha, e aqui você pode fazer esse início como você quiser, pode ser um nó, tá? Tanto faz como você vai começar aqui. Eu costumo começar assim, ok? E aí, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, mais uma correntinha que é de espaço, porque estamos trabalhando as grades. Vou pulando um ponto e vou fazendo aqui. Como começaram a fazer muito barulho, eu vou adiantar, tá? Você já sabe fazer essas grades e eu te vejo lá no final, ok? Voltei com vocês, eu já tenho 8 grades aqui, tá? E aí, só falta a última aqui, que vai já vir com redução, tá? Que são 9 grades que eu trabalhei para um lado. A mesma quantidade de um lado vai ser do outro, porque vai ter a mesma quantidade de pontos de cada lado, tá? Se você prestou atenção direitinho para trabalhar sempre no ponto do meio, o que é importante para sua calcinha ficar bonita, não ficar torta, tá? Então, você vai ter a mesma quantidade de cada lado. Aqui eu já fiz a correntinha, dou uma laçada na agulha. Aqui eu pulo esse ponto e nesse ponto eu faço meio ponto, tá? Que aqui é a minha nona grade. Então, fico aqui com esse meio ponto, dou uma laçada na agulha e venho aqui nesse terceiro do início, ou melhor, no terceiro, aqui naqueles 3 pontos centrais, eu venho no do meio, onde eu fiz encerramento, tá? Eu coloco novamente a agulha no mesmo ponto, olha. Tá vendo que já tem o outro ponto aqui? Então, vai ser no mesmo lugar, que é o ponto central, que vai dividir um lado e o outro. Fiquei com 2 pontos na agulha, encerro tudo junto, ok? Então, aqui no meio vai ficar assim. Tem 2 pontos aqui no meio desse ponto. Volto o meu trabalho e aí eu vou começar a trabalhar aquelas diminuições que eu já ensinei pra vocês.
sempre para o mesmo lado, ok? E aí, depois que eu faço a diminuição, eu volto a trabalhar a grade. Se você ficar com dúvidas sobre diminuição, basta voltar ao ponto do vídeo que eu tô mostrando as diminuições desse lado, porque são exatamente iguais. Terminadas as diminuições, tá? Ele vai ter a mesma quantidade de carreiras, inclusive porque você tem a mesma quantidade de grades aqui na base. Você vai fazer as 90 correntinhas e voltar cobrindo com meio pontos altos e encerrar como foi feito aqui desse lado, ok? Terminado isso, você vai cortar a sua linha e aí nós vamos recomeçar aqui no fundo. Então, eu volto com você quando eu tiver com esse lado concluído para trabalharmos a parte de trás da calcinha, combinado? Vamos lá, então. Como ela está atualmente. E aí, o outro lado, quando você termina, ele vai ficar com a alça pelo outro lado, tá? Pelo avesso. Um lado pelo direito, um lado pelo avesso. Porém, depois que amarra aqui a peça, ninguém nota para que lado foi terminado. Então, não tem problema algum. Agora, nós vamos continuar aqui, tá? Vamos trabalhar mais 2 carreiras iguais a essas aqui, de 10 pontos, e que não precisa fazer o friso, tá? Só a partir da terceira carreira aqui do fundo é que vamos voltar a trabalhar o friso e os aumentos. Então, eu vou aqui iniciar prendendo o meu fio. Você vai fazer aí do jeito que você se sente mais segura. Você pode aqui puxar o fio e fazer um nó, tá? Para depois você começar as correntinhas iniciais. Eu vou trabalhar assim, porque eu já tenho costume e pra mim é tranquilo, tá? Eu me sinto segura trabalhando dessa forma. Vou puxar bem esse fio inicial, que é pra ficar bem presinho. Ficar um nozinho bem pequenininho. Faço aqui mais 2, 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha e no próximo ponto à frente eu faço um ponto alto. Nós precisamos trabalhar aqui pra ficar com 10 pontos também, tá? E aí, vou subir a próxima carreira, onde eu vou fazer mais 10 pontos. Então, eu volto com vocês quando formos iniciar a nossa primeira carreira de aumento, que vai ser a terceira carreira do fundo, tá? Aqui eu já tô conduzindo o fio para fazer o acabamento dele e ao final eu posso cortar o excesso, ok? Então, eu volto com vocês quando eu estiver aqui com 2 carreiras de 10 pontos altos. Agora que eu já terminei aqui, tá? A parte do fundo, já fiz mais de 2 carreiras, eu vou começar a trabalhar aqui aqueles aumentos centrais e eu já começo fazendo aquele nosso friso, tá? Então, eu vou subir 3 correntinhas e vou trabalhar mais 4 pontos e aí eu vou pegando só a alça de trás do ponto para trabalhar. 2, né? Que o primeiro é o de 3 correntinhas. Opa, não peguei o fio direito. Se não pega os 2 fios, não fica um ponto bonito. 3, 4 e 5 pontos, contando aqui com os 3 iniciais. Agora, eu dou uma laçada na agulha e entre esses 2 pontos, depois que eu termino o 5º ponto, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E agora um caminhão resolveu passar aqui na rua, nesse horário. É engraçado, quando você resolve gravar, acontece de tudo. Então, agora é só continuar trabalhando, pegando na alça de trás até o final, que são mais 5 pontos. Vai ser a mesma coisa que você fez na frente, tá? Porque nós estamos aqui trabalhando uma calcinha com fundo maiorzinho, tá? Normal. Não vai ser um fundo enorme, tá? Pra quem não gosta de calcinha muito grande, pode fazer isso aqui tranquilamente. Pra quem gosta de calcinha com fundo maior, aí vai precisar iniciar aqui um pouco mais largo. Então, você vai trabalhando assim, sempre fazendo os aumentos no centro, nunca nas laterais, ok? E na carreira que você trabalha o avesso, você trabalha o ponto normal. Na carreira que você está trabalhando a frente, que a sua frente sempre será considerada a que você fez o friso, então você vai fazer o friso. E você trabalha também sobre os 3 pontos que você fez de aumento. Trabalha o primeiro apenas com um ponto e o ponto central dos aumentos você trabalha outro aumento de 3 pontos. É sempre assim, sempre no do centro, para ficar exatamente a mesma quantidade de pontos de um lado
e do outro. Não pode ficar mais de um lado e menos do outro, senão vai ficar torto, vai ficar feio o seu trabalho. Presta muita atenção quando você estiver fazendo, tá? Precisa ter a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro. E sempre com os 3 aumentos no ponto central, que foi do último aumento da carreira anterior. Eu espero que esteja ficando bem claro isso, tá? Por acaso, se ainda não entendeu, pode perguntar para mim nos comentários que eu explico mais uma vez por lá, tá bom? Então, eu só vou fazer isso, gente. Carreiras de ida e vinda, fazendo os 3 aumentos centrais pela mesma quantidade de carreiras, tá bom? Aí, se você, por um acaso, que as mulheres têm corpos diferentes, né? Você talvez possa sentir necessidade de fazer 1 ou 2 carreiras a mais para a parte de trás. Então, você faça tranquilamente, tá? Não tem problema não, não tem grilo. Pode fazer 1 ou 2 a mais se você sentir necessidade. Ok? Aqui eu já cheguei no centro, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com o último que foi feito aqui. Agora, aqui no ponto central, eu faço o aumento de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui a mesma quantidade do fundo, porque, na verdade, com o fundo maior, é a primeira vez que eu vou fazer, junto com vocês. Eu já fiz ela fio dental em 2 tamanhos, tamanho P e tamanho M, mas não com fundo tamanho normal. Então, eu vou estar trabalhando e aí eu volto para dizer, eu vou, claro, medir em mim para ver se ficou bom. E aí eu vou dizer se ficou realmente bom com a mesma quantidade. E aí, a depender, se precisar fazer mais carreiras, aí vai ser isso aplicada para todo mundo de qualquer forma, tá? Então, eu volto e digo para vocês se vai precisar ou não fazer 1 ou 2 carreiras a mais. Mas, a priori, se você trabalhou aqui com 12 carreiras, você vai trabalhar mais 12 carreiras atrás. Se você trabalhou com 15, como eu, vai trabalhar com 15 atrás. Se você trabalhou 18, aqui na frente você vai trabalhar 18 lá atrás. E aí, nós vamos fazer os ajustes necessários depois, tá? Porque, como eu disse, é a primeira vez que eu tô fazendo dessa forma. Então, vão perdoando aí se tiver algum errinho no início, mas eu já estou dizendo que eu volto e digo se deu realmente ou se vai precisar fazer mais, ok? Vamos lá, então? Meninas, terminei aqui a mesma quantidade da frente, tá? Tem 15 carreiras também de aumentos e eu medi em mim e achei que ficou perfeito. Eu não vou fazer nenhuma carreira mais. Agora, se você gosta que a calcinha na parte de trás fique mais alta, aí é bom você medir em você, tá? E aí, se você julgar por bem, você pode fazer 1 ou 2 carreiras a mais. Agora, é interessante que ela termine aqui, ó, com a carreira de borda, que é pra ficar bonito, tá? Então, agora, eu só tenho que fazer esse trabalhinho de grade que eu já ensinei a você, e você já fez outro sozinha, e a minha fitinha na sequência, tá? Só que quando você terminar essa primeira fita, você não vai cortar a linha, porque a gente já vai descer aqui fazendo o acabamento até o outro lado. Assim, quando você terminar o outro lado aqui, você também vai fazer o acabamento. E aí, só vai faltar mesmo o acabamento dessa parte aqui, da parte de trás e a colocação do forro. Vai ser mais rápido. Não tem que ficar toda hora emendando linha, sabe? Então, eu vou fazer dessa forma. Agora, então, você vai trabalhar um lado, vai fazer até restar apenas aqui um quadro e a diminuição, vai fazer as 90 correntinhas, voltar cobrindo com meio pontos altos, é isso mesmo, com meio pontos altos. E aí, quando você terminar aqui, ó, você não corta a linha, você volta comigo que nós vamos continuar descendo aqui o trabalho, fazendo acabamento. Combinado? Vamos lá, então. Terminei de fazer, como eu disse pra vocês, e não encerrei, tá bom? Então, agora, eu vou descer aqui fazendo o acabamento já das laterais, vai ser bem simples. E aí, vai depender do seu gosto. Você pode trabalhar em meio pontos altos, mas eu vou estar trabalhando com pontos baixos mesmo, tá? Então, eu fiz aqui, ó. Vou mostrar pra vocês novamente, tá? Aqui foi meu último ponto, meu último meio ponto. Eu venho aqui, ó, na terceira do início, puxo a laçadinha aqui direto, como se eu fosse finalizar, tá? Daí, eu venho, puxo a laçada aqui e faço o ponto baixo. Venho aqui e faço o ponto baixo. Então, eu vou trabalhando
de acordo com o que eu vou sentindo que eu possa trabalhar, tá? Você vai distribuir os pontos conforme a tensão do seu aí, para que ele não fique embabadado nem repuxando. Então, aqui pra mim, olha, nesse primeiro eu trabalhei 2 no espaço e vim direto trabalhar no meio desse aqui. Eu poderia, por exemplo, ter trabalhado apenas 1 no espaço e 1 sobre o ponto, tá? E nesse daqui, aí veio sempre assim, né? Um ponto sobre o ponto, um ponto no espaço, um ponto sobre o ponto, outro ponto no espaço. E eu vou continuar, aí, outro ponto aqui sobre o ponto e o próximo ponto no espaço, tá? Então, eu vou continuar trabalhando assim até chegar lá do outro lado da calcinha, tá? Quando chegar em cima aqui dos pontos também, tá? Eu venho aqui, ó, coloco um ponto baixo, aqui boto um ponto também. Aí, eu venho aqui entre um ponto e outro, coloco um ponto baixo e aqui no meio do ponto um ponto, tá bom? Se pra você já vai ficando repuxando, você pode colocar 2 pontos aqui, tá bom? Então, agora eu vou aqui adiantar e volto com vocês lá do outro lado para mostrar como eu vou encerrar essa carreira de acabamentos de pontos baixos, tá? Cada outro lado da calcinha. Cheguei até o outro lado, veja só, tá vendo? E aqui, ó, nas laterais, eu trabalhei, como eu disse, um sobre aqui, entre um ponto e outro, e um ponto sobre o ponto, tá? Respeitei também essa mesma sequência aqui em cima, tá? Da grade, igual do outro lado. E assim como eu iniciei aqui, que eu fiz 2 aqui no espaço e pulei direto pra cá, também trabalhei aqui, tá? Trabalhei um ponto aqui no espaço e já trabalhei um ponto aqui. Falta só mais um ponto pra ficar igual ao outro lado. Aí, você vai trabalhar como você quiser, tá? Não é nada, assim, muito obrigatório, não. É só que fiz de uma forma de um lado, quero permanecer para o outro, sabe? Então, eu fiz aqui o último ponto e agora eu venho aqui, ó, no pezinho aqui desse ponto, tá? Aqui, na verdade, na cabecinha dele, né? Mas entenda, aqui na ponta que você tem do início do laço, tá? Então, aqui eu vou introduzir minha agulha. Opa. E vou puxar aqui direto com o ponto baixíssimo. Vou cortar aqui a linha. E encerrar o trabalho. Aqui, enquanto eu estava também fazendo os pontos baixos, todas as linhas que estavam aqui nas laterais, eu fui conduzindo para fazer o acabamento, tá? Então, aqui, ó, aquela linha que eu encerrei quando eu trabalhei a fita, ela já tá conduzida aqui por alguns pontos, então eu posso cortar esse excesso. Se você não fez isso, basta você pegar com a ponta da agulha ou com uma agulha de costura, passar o fio e passar ele aqui por dentro por alguns pontos e depois cortar o excesso. Sempre que eu já tô fazendo acabamento com ponto baixo na peça inteira, eu já vou fazendo acabamento de linha dessa forma, tá? Então, agora só tenho essa linha aqui para fazer acabamento depois, que eu vou vir aqui e passar por alguns fios aqui dentro, tá bom? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa cá do outro lado, tá bom? E fazer os acabamentos aqui nas laterais. Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui a minha agulha e vou iniciar do mesmo jeito que iniciei lá do outro lado e mostrei pra vocês. Como você tá começando daqui pra cá, pode ser que na volta aconteça como aconteceu cá, que vai terminar pelo avesso. Aí, no caso, você, o que é que pode fazer? Já trabalhar o acabamento aqui das costas, daqui essa parte de cima, tá? Em vez de trabalhar a parte de baixo, e depois a parte da lateral aqui a gente faz. Então, quando eu terminar de fazer a minha outra fita aqui, aí eu volto pra vocês pra mostrar pra que lado eu vou estar trabalhando o acabamento, tá bom? Terminei o outro lado, e como ele encerrou pelo avesso, e aqui pra esse canto, se eu for continuar por aqui, vai ficar todo o acabamento pelo avesso, e eu não quero isso, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu decidi cortar o fio e fazer o acabamento, tá? Corto aqui, para que eu fique com o acabamento todo pelo direito. Eu vou pegar aqui o meu fio para fazer o acabamento, e aí eu posso vir cá pelo outro lado, tá? Que é pra gente poder trabalhar pelo direito, descendo aqui. Então, aqui, onde eu encerrei, eu vou colocar a minha agulha aqui, tá vendo?
Vou pegar aqui o meu fio, ou os meus fios, aqui no caso, né? Que são 2. Vou deixar aqui um tanto, para eu poder conduzir para fazer o acabamento. E aqui eu vou puxar uma laçada, tá? Apenas isso. Vou trazer esse fio pra cá, que é pra eu vê-lo e poder conduzi-lo. Agora que eu já tenho essa laçada aqui, ó, é só ela, tá solta ainda, tá? Então, agora eu venho aqui, puxo e faço o meu primeiro ponto. Faço o meu segundo ponto. E aí, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei do outro lado, tá? Aí, eu trabalho um no espaço e um sobre o ponto. E aí, ó, já tô conduzindo tanto o fio inicial quanto o último aqui de encerramento, tá? Pra fazer o acabamento dos dois. Aí, depois que eu fizer aqui, cobrir por um tanto, aí eu posso cortar o excesso e aí não vai ter problema algum, vai estar seguro, tá? Mas se você se sente receosa de começar dessa forma, tá? Você pode fazer um nó aqui tranquilamente. E veja, tá vendo? Ele vai ficar aqui bonitinho. Agora é só continuar aqui fazendo acabamento até lá o outro lado, onde eu vou encerrar. E aí eu vou começar o acabamento aqui na parte de cima. Aqui eu já posso cortar esse excesso, então eu vou terminar aqui esse lado, o acabamento, do mesmo jeito que nós fizemos do outro. E aí, eu volto com vocês para mostrar aqui, começando o trabalho aqui na parte de cima, tá? Vamos lá? Nosso biquíni está quase pronto. Agora, só faltam os acabamentos aqui na parte de cima. Se você não quiser fazer, também pode não fazer, não tem problema nenhum, tá? Vai ser só uma bordinha a mais. E aí, se você quiser colocar alguma coisa diferenciada, também pode, fica a seu critério. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Pra iniciar, eu vou deixar aqui um tanto de linha pra eu conduzir. Eu venho aqui, ó, bem no iniciozinho da minha fita e vou introduzir a agulha. Aqui eu puxo uma laçada apenas. Peguei os 2 fios aqui. E agora eu vou estar aqui fazendo o ponto baixo dessa forma. E aqui tá iniciado, tá? Esse daqui eu vou estar indo aqui direto, olha. Ponto aqui e ponto no espaço. Se você quiser fazer mais ponto aqui também pode, tá? Aqui você viu que pra esse aqui vai dar. Então, eu faço mais um ponto. Porque aqui o importante é não embabadar nem repuxar. Então, você vai distribuindo os pontos de acordo com o que você sente que tá dando certo, ok? Não se prenda à quantidade que eu trabalho. Se a quantidade que eu tô trabalhando está repuxando o seu trabalho, faça mais. Se está embabadando o seu trabalho, faça menos. Então, é como vai ficar bonito o seu trabalho. O importante é fazer um acabamento muito bem feito, ok? Esse excesso aqui eu posso cortar. E continuo a trabalhar aqui, tá? Até chegar esse ponto. Quando eu chegar aqui, você pode tanto passar direto, quanto você pode aqui, ó, trabalhar um ponto aqui, um aqui e um aqui, todos juntos e fechar. Aí eu vou adiantar um pouquinho e volto para mostrar aqui, dessa forma que eu falei, para que você entenda melhor. Eu estou aqui exatamente com esse espaço, o ponto do meio e o espaço do outro lado. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, ó, como eu falei. Eu pego o ponto aqui, só que eu não vou encerrar, deixo na agulha, tá? Dou uma laçada e eu venho aqui pro meio. Puxo outra laçada, deixo na agulha. Dou mais uma laçada, venho pro outro lado. E agora eu posso fechar tudo isso aqui junto, tá? E agora, aqui, eu vou fazer um ponto. Desse jeito. Então, aqui no meio vai ficar assim, mais levantadinho, tá? E vai fazer aqui a borda. Deixa eu só fazer mais um aqui à frente, que é pra você ver aqui. E aí, você vai decidir, tá? Como você vai querer fazer.
Então, ele fica assim aqui no meio, tá? Vai criar bem aqui o V, tá certo? Se você não quiser fazer assim, não precisa. Você pode ir direto aqui, faz o ponto baixo aqui, faz um ponto baixo aqui, faz um ponto baixo aqui. Também ainda vai ficar um pouco de V, mas vai ficar mais suave, ok? Então, teste as duas formas, veja como você gosta mais. Eu vou manter dessa forma aqui, tá bom? Então, eu vou terminar aqui. Chegando aqui, ó, no início da próxima fita eu encerro com ponto baixíssimo, que nem eu fiz aqui na lateral, que você viu eu encerrando. E vou fazer do outro lado o mesmo acabamento. Terminados os dois lados do acabamento e feito também aqui o acabamento dos fios, tá? Que eu vou passar aqui por dentro dos pontos, eu volto com vocês, porque nós vamos cortar o forro da calcinha para costurar. Vamos lá?